Espero que todos estejam ansiosos, porque eu estou demais. Eu sou a professora Camila Coelho, professora do IF Sertão PE, Campus Serra Talhada. Sou professora da área de arquitetura e apaixonada pela EJA, acredito eu que como todos vocês. Gostaria de saudar a todos os presentes. Agradeço imensamente também a presença dos nossos intérpretes de Libras, Ângela Padilha, do IFAR, e Leonardo Teles Lima, do IFG. Então, na nossa sala, serão apresentados 3 trabalhos no eixo de acesso, permanência e êxito na EJA-EPT. E, ao final, a gente vai abrir o espaço para as questões a serem apresentadas no chat. Então, eu peço a todos que, assim que surgir alguma questão, fiquem à vontade para colocar essa questão no chat. Eu vou captar todas aqui, para que a gente, só no fim das 3 apresentações, certo? No último bloco, a gente consiga fazer essa discussão, esse debate. Quando vocês colocarem as questões no chat, eu peço que vocês coloquem antes da questão a palavra em caixa alta, pergunta, para que fique mais fácil de identificar essas perguntas. Então, quanto ao tempo das apresentações, cada apresentador terá 10 minutos para fazer sua explanação. E aí eu peço só que deixem o microfone e a câmera ligados, certo? Porque o nosso operador faz todo esse controle, tá? Eu desejo uma ótima apresentação a todos, uma ótima conferência, uma ótima sessão para todos. E antes de passar para a apresentação, para o primeiro trabalho, eu vou fazer só a minha apresentação para os nossos colegas que possam ter alguma deficiência visual, né? Tenho um rosto oval, pele parda, cabelo cacheado na altura do ombro, olhos castanhos, uso óculos e sou bem sorridente. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos mostrar os nossos trabalhos, mostrar o que a gente tem feito pela EJA e para a EJA-EPT. Então, para o nosso primeiro trabalho, eu convido a Paula Maria, que vai apresentar o trabalho intitulado ProEJA e Necessidades Educacionais Específicas. A afetividade, como fator de acesso, de sucesso escolar e inclusão educativa. Paula, você tem 10 minutos, tá? Boa tarde, então eu me chamo Paula, eu sou assistente social no Instituto Federal Sul-Rio Grandense, eu trabalho no campus Passo Fundo, que fica ao norte do Rio Grande do Sul. Eu trabalho na equipe de assistência estudantil e também no NAPN, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Então, hoje eu vim apresentar esse trabalho, que eu compus em parceria com a professora Mônica Della Fari, que também foi minha orientadora. Esse trabalho ele é parte da minha pesquisa da dissertação do mestrado, que eu defendi em agosto do presente ano, no programa de pós-graduação em Serviço Social da PUC-RS. Então, foi uma pesquisa realizada junto a estudantes do ensino médio integrado e também do ProEJA, no campus Restinga do município de Porto Alegre, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E o objetivo da pesquisa foi compreender as conformações das políticas de atendimento aos estudantes com deficiências e com necessidades educacionais específicas, a fim de dar visibilidades, então, às necessidades desses estudantes em seu processo formativo e também às contradições e mediações dessa política social. Foi um estudo, então, desenvolvido a partir do método dialético crítico, o qual possibilita a compreensão das bases históricas e materiais que sustentam as desigualdades educativas. Tratou-se, então, de um estudo empírico de cunho exploratório e de abordagem qualitativa. Os dados eles foram coletados a partir de análise documental de 5 documentos institucionais, 5 políticas de atenção aos estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, 14 entrevistas com estudantes, 7 estudantes e 7 servidores do campus da Restinga, e observação participante em 11 visitas, então, ao campus. E a análise dos dados ela foi realizada a partir da análise de conteúdo. Aqui, para esse trabalho hoje, eu vou trazer um recorte mais específico, então, às estudantes participantes da pesquisa que cursavam a modalidade do ProEJA.
Então, foi possível constatar, com os resultados da pesquisa, que tratavam-se de estudantes em situação de vulnerabilidade social. Então, as trajetórias dessas estudantes, elas eram marcadas por múltiplas desigualdades, por múltiplas e um acúmulo, né, de discriminações e exclusões, desigualdades materiais e culturais, então, de acesso e permanência na escola, e também as demais políticas sociais e direitos sociais, além da educação, também relacionada ao trabalho e renda, à saúde, à previdência, à moradia, entre muitas outras. E são desigualdades, então, relacionadas à classe social, a gênero, à etnia. O campus Restinga, ele é uma comunidade, um bairro que se localiza no extremo sul de Porto Alegre. E o próprio campus, ele é uma reivindicação da comunidade por melhoria das condições, por acesso à educação. Paula, licencinha, meu anjo. Você quer projetar a sua tela? A sua tela não foi projetada, acredito que você tem o slide. Ah, não foi? Não. Opa. Desculpa interromper. Tá bem, eu sei que estava aparecendo. Vamos ver se dá certo. Começo de novo ou não? Não sei, você acha que tinha alguma imagem para projetar até então? Não, acho que não, é só texto. Então, dá continuidade, acredito eu que dê certo. A não ser que você queira começar do início. Se sim, nós temos só 3 minutos passados, então dá para fazer. Tá tranquilo. Tá Ótimo. enxergando? Sim, pode continuar. Então, continuando a falar do campus Restinga, que é uma comunidade, então, que se localiza no extremo sul do município de Porto Alegre, e é uma comunidade que vem, né, de muitas desigualdades, vem de um processo histórico de exclusão, e a reivindicação pelo campus da Restinga, ela é uma resistência à comunidade. O campus da Restinga, ele foi fundado a partir desse movimento da comunidade pelo acesso à escola. Então, trata-se de uma comunidade marcada, né, por exclusões, por discriminações, e as estudantes, então, elas vêm desse contexto, dessa trajetória. E junto com isso, também essas estudantes do ProEja possuem um grande estigma relacionado a uma suposta não aprendizagem, né? Então, associadas às deficiências e às necessidades educacionais específicas. E aí, então, entra como resultado assim, da pesquisa a questão da afetividade, então, como um fator de sucesso escolar e também de inclusão educativa. Então, a afetividade aqui é no sentido do respeito e da corresponsabilidade, né, com a formação dessas estudantes. Eram apenas estudantes mulheres, as participantes. Então, respeito às condições, então, e às trajetórias de vida e educacional dessas estudantes. Então, tudo que elas mais desejam é o reconhecimento das suas diferenças, é o reconhecimento das suas diferenças dentro de um contexto de opressão, né, à diversidade, e corresponsabilidade no sentido da escola ofertar práticas com equidade, né, a sua condição, a sua trajetória, que sejam respeitadas, né, as suas particularidades e ofertadas práticas, então, nesse sentido. E aí, então, a afetividade, então, como um fator de sucesso escolar e inclusão educativa, ela atua na diminuição significativa da interrupção dos estudos dessas estudantes. Porque quando as estudantes do ProEja, então, com todas essas especificidades, elas conseguem se sentir pertencente ao ambiente escolar, pertencente à escola, conseguem construir vínculos, construir referências, né? Ter espaços e pessoas de referência dentro da escola que as acolham, que acolham as suas necessidades dentro e fora da sala de aula, a partir de princípios, então, como a empatia, o diálogo, e também através de práticas acessíveis, né? Considerando as suas necessidades, essas estudantes elas conseguem ter um sucesso na trajetória escolar e conseguem se identificar como protagonistas da sua formação. E aí, para isso, é importante, então, apareceu muito a necessidade do rompimento dentro do espaço escolar de práticas assistencialistas e clínicas também, que visam moldar, adaptar
o estudante ao modelo escolar, que visam muitas vezes patologizar as diferenças humanas, patologizar o fracasso escolar. Então, foram questões bem importantes que surgiram nesse sentido. E aí, para concluir, eu gostaria de trazer uma frase do livro Educação com Prática de Liberdade, do Paulo Freire, que eu acho que cabe bem nesse contexto. Miguel Arroio falava ontem à noite, na abertura, e eu vejo como muito pertinente também relacionada às desigualdades e à afetividade, né, expressas nesse trabalho. Então, a passagem do livro diz: a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Paulo Freire. Então, eu agradeço a oportunidade de hoje poder apresentar e estar aqui também compartilhando com os colegas trabalhos que são tão importantes e tão significativos. É isso. Obrigada. Grata, Paula, pela sua fala, parabéns pelo trabalho. Vamos para o próximo, tá, gente? O próximo trabalho a ser apresentado será por Alexandre Mumbach, que vai falar sobre o trabalho intitulado A EJA-EPT em Números, uma análise sobre os perfis de oferta e atuação da política a partir da plataforma Nilo Peçanha. Boa sorte, Alexandre. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria poder participar com todos deste momento. Eu me chamo Alexandre Mumba, sou servidor do Instituto Federal Farroupilha, no campus Santo Ângelo. Sou homem, pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros e visto uma camisa branca. Minha formação inicial é em licenciatura em matemática, sou especialista em EGPT e recentemente, então, obtive o título de mestre em desenvolvimento e políticas públicas, onde nós, então, realizamos a pesquisa que eu trago uma parte, um recorte dela para apresentar hoje nesse espaço que, então, está sendo disponibilizado. Gostaria de agradecer à organização também, ao IFAL, né, a comissão organizadora e a todos os demais que estão conosco nessa sala, a Camila, a equipe técnica, aos nossos intérpretes de Libras também, a Ângela e o Leonardo, além das apresentadoras Paula e Ana Paula, que estão conosco na sala. Bem, o trabalho que eu vou apresentar para vocês, como eu estava dizendo, ele é uma parte da pesquisa realizada durante a minha pesquisa de dissertação de mestrado, onde, então, nós analisamos a EGPT em números e realizamos uma análise sobre os perfis da oferta e da atuação da política a partir dos dados disponíveis na plataforma Nilo Peçanha. Essa pesquisa, então, foi realizada por mim, com orientação da professora Serli Gietz-Bolter, da Universidade Federal da Fronteira Sul. A pesquisa, então, né, que originou esse recorte, a pesquisa intitulada Reconhecendo o ProEja, uma análise da política pública que integrou a educação profissional com a educação básica na educação de jovens e adultos. Os objetivos da pesquisa foram de contribuir na compreensão da EGPT quanto política pública, a partir da análise de indicadores estatísticos, e de investigar os perfis de oferta e atuação da EGPT por meio dos dados disponíveis na plataforma Nilo Peçanha. A metodologia realizada foi uma de abordagem qualitativa, de cunho exploratório, com ênfase na análise bibliográfica e documental, utilizando-se dos dados disponíveis na plataforma Nilo Peçanha, então, até o início deste ano. Ou seja, a plataforma Nilo Peçanha foi desenvolvida no ano de 2018 e ela contava até então com 2 resultados de toda a rede federal. Contava com dados na PNP 2018, dados do ano base 2017, e na PNP 2019, com dados do ano de 2018, os quais foram utilizados, então, para a pesquisa. Foram realizadas análises referentes à efetividade da EGPT quanto política pública educacional de desenvolvimento e inclusão social, a partir destes dados, então, que eu já havia mencionado. A
E esse capítulo especificamente, porque é um capítulo da minha dissertação, foi dividido em 4 sessões, onde na primeira foi destinada à própria plataforma, onde discutimos sobre a criação, o desenvolvimento e os aspectos técnicos da plataforma Nilo Peçanha, que é atualmente a base de dados que conta com todos os dados da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e as demais 3 sessões foram destinadas às análises dos dados estatísticos da política de EGPT, a partir de recortes geográficos que permitissem realizar comparações. Então, na primeira sessão de análise, nós realizamos a análise da rede federal como um todo, ou seja, a nível de Brasil. Depois nós realizamos uma análise da região sul do Brasil, dos estados, então, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E, no último, nós realizamos uma análise sobre os dados referentes ao Rio Grande do Sul. As categorias que foram utilizadas, 2 modalidades de categorias para análise. As categorias de aspecto social e as categorias de aspecto de gestão da própria EGPT. Então, as categorias de aspecto social, elas buscaram responder questões que foram discutidas ao longo de toda a pesquisa, como a inclusão de jovens e adultos e parcelas socialmente vulneráveis e da diversidade característica da educação de jovens e adultos, né, que constam tanto nas obras de Maria Margarida Machado, da Jaqueline Moll, que falará conosco nos próximos dias também, e também nos documentos base da política. Foram, então, analisados aspectos como cor, raça, renda familiar per capita, sexo e faixa etária. Nos aspectos de gestão, foram abordadas questões como o quantitativo de matrículas, os cursos e unidades de ensino que ofertam a EGPT, os tipos de oferta, os eixos tecnológicos que ofertam EJA e EPT, a situação das matrículas, percentual de atendimento das unidades de ensino e das instituições, relação candidato-vaga nos processos de seleção e as taxas de evasão. Eu trago, então, para a nossa discussão aqui, alguns dos dados que que desencadearam a partir dessas análises. Obviamente, são alguns poucos dados que a gente vai trazer aqui para apresentar, pois a pesquisa é bastante extensa, volumosa nessa perspectiva, considerando todos os dados que nós temos disponíveis na plataforma Nilo Peçanha. Nessa imagem, então, estão as palavras representadas que mais apareceram durante o capítulo, durante essas análises. Então, no aspecto sexo dos alunos matriculados na EGPT, nós temos uma predominância feminina em praticamente todos os cenários que foram analisados. Como eu dizia antes para vocês, foram analisados cenários da PNP 2018, que são dados referentes a 2017, e da PNP 2019, que são dados referentes ao ano de 2018. Naqueles períodos, então, na rede federal, o único que não é com predominância feminina, mas é muito próximo, é na PNP 2018, onde 49,39% dos alunos matriculados eram do sexo feminino e 50,61% eram do sexo masculino. Todos os demais cenários são predominantemente femininos, ou seja, o ProEja e a EGPT, ela é permeada por mulheres trabalhadoras que atuam, que estão buscando formação, qualificação profissional, formalização dos seus saberes e dos seus fazeres. Podemos averiguar, então, a partir disso, que tanto na PNP 2019 da Rede Federal, quanto em ambas as PNPs, na região sul, quanto no Rio Grande do Sul, todas elas têm predominância do sexo feminino, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, com um número maior do que nas demais comparações, chegando a quase 56% em ambos os anos analisados, né, no estado do Rio Grande do Sul. Quanto à questão de idade, há uma predominância nos quadrantes de 20 a 39 anos em todos os cenários analisados. Na rede federal, então, chegando a quase 72% na PNP 2018, uma pequena redução na de 2019, tendo na região sul uns números mais baixos um pouco, mas também de grande expressividade, chegando a 67% na 2018 e 65% na 19, e o Rio Grande do Sul acompanhando essa tendência, então, em ambas as análises realizadas. Então, há uma predominância de idade dos 20 aos 39 anos
em todos os cursos ofertados na EJPT nesses cenários analisados, tanto na rede federal, quanto na região sul, quanto no próprio Rio Grande do Sul. Um dado que eu confesso me deixou muito feliz quando eu cheguei à conclusão é da predominância de negros na rede federal, considerando que a nossa população, em sua maior parte, é negra, considerada os índices do IBGE, né, onde contempla tanto pardos quanto pretos nas análises do próprio IBGE, chegando, então, a nível nacional, a predominância de 45,54% na PNP 2018 e tendo um incremento bem significativo, de quase 5 pontos percentuais, na PNP 2019, passando dos 50%, então, de matrículas de negros nos nossos cursos de EJA-EPT, na rede federal, reforço. Na região sul e no Rio Grande do Sul, a predominância é de autodeclarados brancos, e não foi realizada uma análise mais aprofundada nesse sentido do porquê desses autodeclarados brancos, mas possivelmente se dê pelas formações dos estados, com as migrações e afins. Um dado que é relevante, que é importante a gente salientar aqui, que são autodeclarações, ou seja, a pessoa não é obrigada a declarar, e há um alto índice de pessoas que não se declaram também, tanto na questão de cor, quanto na questão de renda familiar per capita, existem índices bem significativos de pessoas que optam por não declarar sua cor, sua renda familiar per capita, e isso também é um dado que mereceria uma análise um pouco mais aprofundada, de uma pesquisa que fosse mais focada nesse sentido. Professor Alexandre, desculpe interrompê-lo, nós faltamos somente 1 minuto para a fala, para finalizar a fala, tá? Desculpe. Tá, finalizando. Renda per capita, então, a predominância em todos os cenários apresentados, ela é de pessoas com uma renda per capita menor ou igual a um salário mínimo, o que também nos remete ao alcance das nossas metas, quanto educação de jovens e adultos no ensino profissional tecnológico. Os índices de evasão são bem significativos e precisam de uma análise mais aprofundada, chegando a 23,5% na rede federal em 2018 e 21,4% na 2019, e a região sul acompanha, tendo no Rio Grande do Sul um pequeno decréscimo, mas na última PNP acompanha praticamente a rede federal. E, por último, eu gostaria de trazer aqui o alcance da meta, porque para mim é um dado muito relevante. Em nível institucional, nós só temos, dentre todas as instituições federais, nós só temos um instituto que alcança o índice de 10% de suas matrículas ofertadas à EJPT, que é o Instituto Federal de Goiás, né, com 11,8% em 2018 e 13,6% em 2019. Na questão de unidades, na PNP 2018, nós contávamos com 643 unidades cadastradas na plataforma Nilo Peçanha, né, em funcionamento, sendo que dessas, somente 34% ofertavam EJPT, e somente 42 unidades, ou seja, 6,53%, alcançam a meta dos 10%. Teve um pequeno aumento para o ano de 2019, mas ainda são números muito baixos, comparando aos nossos objetivos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, à comissão organizadora, a todos os presentes, e dizer que estou conseguindo realizar um sonho, participar desse encontro de tamanha grandiosidade e de tamanha representatividade para todos nós que sonhamos com uma educação pública, gratuita e de qualidade para os nossos jovens e adultos. Muito obrigado. Perfeito, Alexandre. Compartilho do seu sonho, viu? Também é a realização de um sonho estar aqui, vivenciando esse momento com essa dimensão de evento maravilhoso. Vamos para a nossa terceira e última apresentação, para depois a gente partir para o quadro de perguntas. Vai ser feita pela colega Ana Paula Freita Gomes, e o trabalho dela intitula-se A Produção do Conhecimento acerca da desistência e da permanência dos alunos do PROEJA do IFRN, o mapeamento das dissertações e teses em periódicos científicos. Ana Paula, fique à vontade, boa sorte. Olá, boa tarde a todos. Faço das palavras dos meus colegas que estão aqui na mesa, né? É
É uma grande oportunidade de estar compartilhando as nossas experiências e das pesquisas que estamos realizando, né, a respeito da EJA e do PROEJA. Como Camila apresentou, né, eu me chamo Ana Paula Freitas Gomes, sou aluna do IFRN, campus EAD, aqui em Natal. Tenho graduação em Sociologia, sou licenciada e bacharel em Sociologia pela UFRN e licenciada em PROEJA pelo IFRN. E essa pesquisa que irei apresentar hoje à tarde para você, irei apresentar agora para vocês, faz parte do trabalho de conclusão do curso, né, do PROEJA, da especialização em PROEJA. Para apresentar minhas características físicas, eu sou parda, mulher, uso óculos, cabelos castanhos longos, olhos castanhos. O trabalho é intitulado A Produção do Conhecimento acerca da desistência e da permanência dos alunos do PROEJA do IFRN, o mapeamento das dissertações e teses em periódicos científicos. Então, essa pesquisa, né, eu sou professora da rede básica de ensino, sou professora da EJA, e sempre foi uma inquietação enquanto professora, enquanto profissional, essa questão da desistência escolar desses alunos da EJA, né? E a partir da experiência também, né, que já é a segunda especialização que faço no IFRN sobre a temática do PROEJA, essa questão da permanência e da desistência sempre me chamou muita atenção. Então, a temática desse trabalho é o Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na modalidade de EJA, né? Que é a integração da educação básica com a educação profissional. Essa é uma política, né, de educação voltada para aqueles que teve a descontinuidade escolar. E essa temática ela é importante principalmente nesse contexto que estamos, né? A EJA, contextualmente, historicamente, a EJA sempre foi marcada pela descontinuidade de suas políticas. E sabemos que com esse atual governo, a educação está passando por muitos desafios, né? São cortes de verbas e tudo mais. E, mais uma vez, a EJA está à margem. Então, essa pesquisa ela é uma pesquisa bibliográfica e documental, em que foi realizada por meio de periódicos eletrônicos, em que foi pesquisado dissertações e teses que trabalhavam o tema, né, tanto da desistência como da permanência escolar. Então, essa pesquisa ela foi feita, né, a partir desse tema da permanência e da desistência escolar, foi pesquisado quais os campos do IFRN que desenvolvia essa temática. Então, o recorte foi feito em 3 campos, nas cidades de Caicó, Currais Novos e Natal, Zona Norte. O interessante dessa pesquisa é que desses 3 campos, apenas atualmente o PROEJA está sendo desenvolvido no campus Natal, Zona Norte. E são muitos desafios, foram muitas coisas. E por que teve a descontinuidade dos cursos do PROEJA nesses campos? A principal justificativa é justamente a questão da desistência escolar. E essa desistência escolar ela está atrelada às condições socioeconômicas, institucionais e pessoais. Tanto a questão da desistência como a questão da permanência, porque os autores Ferreira, Farias e Cardoso tratam a questão como desistência e não como evasão, porque para esses autores, quando é tratada a questão da evasão, o problema recai sobre o aluno e não tem uma visão ampla da questão, não se faz um relato amplo, uma leitura ampla da questão da desistência escolar, não é? Porque sabemos que ela vai além. Como eu falei, são questões socioeconômicas, são questões conjugais, que está atrelada a essa questão da desistência. E também vai muito além também, são questões políticas, no contexto
os autores, eles vêm relatar, assim, que dentro do próprio IFRN, existia muita resistência de alguns professores em relação a trabalhar nessa modalidade de ensino. Muitos professores, tanto no campo de Currais Novos como de Caicó, eram professores recém-graduados que ainda não tinham a experiência de sala de aula, outros tinham experiência como docência, mas não tinham experiência de trabalhar com essa modalidade de ensino. Então, se vê assim, que era algo ainda muito novo, que faltou um planejamento, um acompanhamento da política. Enquanto as condições socioeconômicas desses alunos foi destacado, as questões, assim, de quando for para colocar na balança, o aluno teria que trabalhar ou estudar, não conseguir conciliar o trabalho e o estudo. Falta, muitas vezes, o apoio da família, o apoio do cônjuge, dificuldade de acompanhar o ritmo das atividades, porque uma das questões colocadas tanto pelas pessoas que participaram das pesquisas, alunos, professores e até gestores, era que o projeto político-pedagógico utilizado no PROEJA, no IFRN, é o mesmo utilizado para o ensino integrado regular. Então, não existe um planejamento específico que atenda às especificidades desse público. Se é um público que, na maioria das vezes, passou anos sem estudar, é um público que está inserido no mercado de trabalho, porque precisa se sustentar e sustentar a sua família, o projeto político-pedagógico dos cursos deveria ser adequado para atender esse público. Então, um dos principais entraves, além assim, dessa falta de didática, era também os professores que não sabiam lidar com os alunos, segundo as pesquisas, até mesmo incentivando a eles que desistissem do curso. Mas, apesar de todas as dificuldades em ter que acompanhar as atividades, não ter tempo para fazer as atividades, o receio de falar em público, o receio de fazer, né, elaborar o trabalho de conclusão de curso por achar que eles eram incapazes, mas mesmo atrelado a isso, aqueles que permaneceram, estava atrelado assim, o apoio de professores, o apoio da assistência estudantil, o apoio da família, o apoio de colegas, e uma das coisas interessantes era o desenvolvimento de trabalhos em grupos, o incentivo dos colegas. Inclusive, teve aqueles alunos que conseguiram, né, não só concluir o curso, mas também dar continuidade aos seus estudos, fazendo posteriormente cursos de graduação e até mesmo de pós-graduação. Mas é como eu já relatei no início da minha fala, o PROEJA, assim como a EJA no geral, é uma política que precisa ser analisada e revisada, porque só não é criar o programa, ela tem que ser acompanhada para ver as suas limitações, as suas nuances, e não é diferente com o PROEJA. O objetivo do PROEJA é ser uma política de inclusão social para aqueles que tiveram a descontinuidade escolar, mas infelizmente não é isso que na prática acontece, tanto que teve a descontinuidade nos campos, em 2 dos campos analisados, que foi em Caicó e Currais Novos. Eu ainda tenho quanto tempo? Camila? Me coloca. Oi, Rony, valeu. Ana Paula, você tem 1 minuto. Eu estava tentando entrar aqui só para dizer, falta 1 minutinho ainda. Pode fazer o fechamento. Foi muito rápido. Então, assim, e o que se veio, assim, que ao longo, apesar de ser um projeto muito importante, de uma relevância social, o que se observou a partir até mesmo dos dados divulgados pelo próprio IFRN, é que as vagas ofertadas ao longo dos anos foi sendo diminuídas, até chegar mesmo ao ponto de fechar
o programa em algumas cidades, não é? Então, qual é a reflexão que se faz diante disso? Que a descontinuidade do PROEJA não vai resolver o problema. O que tem que ser feito é analisar, observar quais são as fragilidades e o que pode ser feito para garantir a permanência desses alunos na escola. E, assim, outro ponto que pode ser destacado, né, é que tanto essas questões socioeconômicas, institucionais, pessoais, elas tanto foram apontadas como motivo da permanência, como também a motivo da desistência, porque, embora uns alunos destacavam que precisavam trabalhar para se sustentar, ou que não tinham condições de se sustentar e pagar o valor do transporte para estudar, outros focalizaram que queriam e precisavam enfrentar os desafios que o curso fazia que eles enfrentassem, porque eles queriam conseguir um emprego melhor, eles queriam se inserir no mercado de trabalho, eles queriam dar condições melhores para suas famílias, eles sonhavam em cursar uma graduação. E, embora destacam alguns alunos chegaram a destacar que o IFRN não lhes dava apoio, outros tantos destacavam a relevância social do IFRN e o orgulho de participar, de ser aluno dessa instituição, ou que, mesmo que eles não deram continuidade ao curso, eles se sentiam orgulhosos de levar a marca de ter sido aluno do IFRN. E essas questões pessoais, elas também são muito latentes. Como os mesmos autores, eles destacaram que o certo é trabalhar o termo desistência e não evasão, para não culpabilizar esses alunos, porque são várias questões, são várias nuances pessoais, interiores e exteriores que eles enfrentam, né, e enfrentaram para dar continuidade aos seus estudos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando do evento. Muito obrigada, Ana Paula, pela fala, dados muito importantes. Então, gente, nós tivemos 3 perguntas no chat, deixa eu só confirmar aqui se já temos mais alguma, não. Temos 3 perguntas, 2 estão em aberto, né, para qualquer um dos 3 responderem, ou até os 3, eu acho que seria mais rico o debate, e uma é especial para a nossa última apresentadora, né, que foi Ana Paula. Eu vou fazer a leitura das 3, vocês fazem as anotações que vocês querem, né, destacar, e aí eu abro para vocês comentarem sobre as perguntas, tá ok? Então, Paula, Ana Paula e Alexandre Mumbach. Primeira pergunta. Importante compreender as diferenças na EJA, mas trata também as igualdades? Se sim, quais? Quais são as igualdades da EJA? Segunda pergunta, também de Madi Castro. Madi Castro, muito obrigada pela participação. Segunda pergunta, como este encontro pode ajudar na expansão da EJA-EPT? E a terceira pergunta, também de Madi Castro, e essa sim direcionada para a Ana Paula. Há a possibilidade de retomada desses cursos, os cursos que você falou que foram fechados? Nesse sentido, eu peço, então, para o operador abrir as câmeras e os microfones dos nossos apresentadores, para a gente começar esse debate. Perfeito. Quem gostaria de falar primeiro? Ninguém se oferece? Bom, se as meninas me permitem, então eu posso começar a fomentar a discussão, pelo menos. Boa. Tá, eu vou começar então pela... Eu não sei se a dinâmica, Camila, é que a gente responda as duas numa só? Responde, porque aí cada um vai incrementando, enfim, a gente consegue fazer um debate legal. Tá bem.
Algumas questões, essa primeira questão que é trazida sobre as diferenças e as igualdades na EGPT, eu acho que, primeiro, que nós temos que entender que dentro da educação de jovens, a educação de jovens e adultos já é uma modalidade diferente. Eu acho que isso é de extrema e fundamental importância para que a gente compreenda. Um dado que a Ana Paula trouxe agora há pouco também foi visto durante a minha pesquisa na análise do livro da professora Marigley Marasquim, da Universidade Federal de Santa Maria, onde ela trata sobre essa questão dos PPCs serem utilizados tanto para o ensino integrado regular, vamos dizer assim, né, um termo corriqueiro, mas que não é o correto, quanto para a modalidade EJA-EPT. Lembro-me quando eu fiz o meu estágio em Educação de Jovens e Adultos durante a minha graduação em Matemática, que a minha orientadora queria que eu utilizasse os mesmos métodos na EJA que seriam utilizados para uma quinta série para aprender matemática, utilizando balancinhas e, enfim, materiais concretos que, para uma criança, um pré-adolescente de 10, 11 anos, tem um significado. Agora, como eu trouxe dados de que a grande maioria dos nossos estudantes de EGPT está entre os 20 e os 39 anos, não posso infantilizar a educação de jovens e adultos, pelo contrário. A gente precisa, como diria Freire, tentar aproximar dia a dia, na nossa praxis, o que está de real na vida de cada um desses estudantes, para que a gente possa efetivamente dar um ensino significativo, concreto para eles, né? Por isso, o primeiro passo é reconhecermos que a EJA é diferente das demais modalidades. Que a gente possa efetivamente reconhecê-la quanto uma modalidade diferente e que tem especificidades que precisam ser respeitadas. Eu acho que, e aí é um ponto que a gente pode discutir durante dias, a questão de respeito, porque é uma coisa que a gente não tem visto no nosso país, né? Nesses últimos anos. Sobre a questão das igualdades, eu gostaria de fazer um comentário ainda nessa questão dos cursos, que é um dado que salta aos olhos na minha pesquisa, que até não trouxe aqui, porque é um dado que eu gostaria de trabalhar melhor para próximas pesquisas. Mas é o eixo tecnológico em que se encontram a grande maioria dos nossos cursos. A grande maioria dos nossos cursos, tanto nos dados referentes a 2017 quanto 2018, é no eixo gestão e negócios. Né? A própria banca, quando apresentei esses dados, me questionou por que é no eixo gestão e negócios. Seria pela facilidade, pelo baixo custo de implementação, seria uma demanda real da comunidade, enfim, são dados que precisam ser melhor apurados. E é nesse sentido que eu trago as igualdades, porque nós podemos analisar, então, que nas diferentes regiões do país, nós temos o mesmo curso sendo ofertado e em vários deles não tendo êxito, né? Em vários deles não tendo um número significativo de alunos que efetivamente chegam ao êxito no final do curso, tanto que o nosso índice de evasão é tão alto em toda a nossa educação de jovens e adultos no ensino profissional e tecnológico. Sobre a questão da expansão da EGPT e como essas discussões podem contribuir, primeiro que eu sou da opinião de que quanto mais se fala, mais se reconhece, mais se aproxima, mais tu consegue representatividade e também o enraizamento da própria política, né? Que a política possa ser reconhecida como política. A EGPT, como um todo, infelizmente, ela é reconhecida muitas vezes até por nossos docentes como um curso menos glamuroso, né? E isso também apareceu durante as minhas pesquisas, também referenciando a obra da professora Marigley Marasquim, né? Onde professores se achavam muito capacitados para trabalhar com aquele público. Ora, começo dizendo que, na minha humilde concepção, os melhores profissionais deveriam estar alocados na educação básica. Porque os alunos de ensino superior, na graduação, no mestrado, enfim, eles já têm potencial, inclusive, para o autoaprendizado, diferentemente dos alunos da educação básica. Então, na minha humilde concepção, os melhores professores, os profissionais mais capacitados deveriam estar nesses espaços. Quanto mais nós discutirmos, mais nós conseguiremos
fazer com que a EGPT efetivamente tenha visibilidade, uma visibilidade que tentou ser ofuscada nos últimos anos, inclusive pela extinção da própria secretaria que coordenava os programas de educação de jovens e adultos e pelo não fomento financeiro aos nossos programas. Os nossos programas vêm há anos sofrendo com falta de fomento financeiro, que é um dos dificultadores, inclusive, para atingirmos a meta dos 10%, que é uma meta legal, que nós deveríamos estar cumprindo, né? Então, acredito que quanto mais nós falarmos e mais nós conseguirmos compartilhar conhecimentos, nós conseguiremos consolidar a EJA-EPT quanto política pública, efetivamente, não como uma política de governo, e isso é importante que se frise, mas que se torne efetivamente uma política de Estado, que seja uma política em que consigamos alcançar as pessoas que nós temos que alcançar conforme os documentos balizares da própria política. Perfeito, Alexandre, muito obrigada. A Paula e a Ana Paula, querem comentar? Oi? Você vai comentar, Paula? Pronto, depois eu comento. Tá bem. Então, eu vejo como de extrema importância estarmos aqui discutindo hoje esse tema, em especial num cenário onde a gente vive muito retrocesso, né, de direitos, muito retrocesso de políticas públicas, políticas sociais, e, consequentemente, um público mais vulnerável, que é o perfil dos estudantes de educação de jovens e adultos em todo o Brasil, né, como os colegas trazem, e também na minha pesquisa isso apareceu muito forte. Então, é importante a gente pensar que esse é o público que mais está sendo atingido com essas reformas, com esse retrocesso de direitos e de políticas. Então, esse próprio evento é um evento que caracteriza um movimento de resistência, né, de um governo que, infelizmente, cada vez mais precariza a educação pública, precariza a educação profissional. Esses grupos mais vulneráveis sempre são, né, os mais prejudicados, enfim. Então, eu vejo como de extrema importância estarmos aqui hoje discutindo esse assunto, porque são questões delicadas, são questões pertinentes e que estão aí cada vez mais fortes, cada vez mais presentes, cada vez mais ameaçadas, né? E a gente não está falando em números, em vagas apenas, em matrículas. Nós estamos falando em pessoas, em vidas, em histórias de vidas, em trajetórias, né, em pessoas que buscam a educação de jovens e adultos como uma possibilidade de projeto de vida, de melhorar de condições de vida, de ter oportunidades para melhorar as condições de sua família, de ter sonhos, de viver uma vida com um mínimo de dignidade, né? Então, falar em educação de jovens e adultos envolve todas essas questões que estão diretamente relacionadas com a situação social do país e política que a gente vive. Perfeito. E sobre a questão das igualdades, apareceu muito assim na minha pesquisa a questão do, por exemplo, os estudantes do ProEja com necessidades educacionais específicas, né? Cada ser era muito único, muito diferente. Tinham diferenças dentro de uma diversidade, né? Mas com diferenças não teria como igualar assim os sujeitos em termos de trajetórias e condições mesmo relacionadas às questões educacionais. Mas o que muito igualava esses sujeitos era a questão das opressões e da luta, sabe, por reconhecimento mesmo de dignidade, por se reconhecer como um sujeito dentro da escola que tem direito de estar ali, né? E muito para além assim dos recursos que são materiais, que são tecnológicos, mas o direito de receber uma educação com afetividade, com essa corresponsabilidade de acompanhar o estudante do início ao fim do seu percurso, com as condições que ele precisa. E aí a gente não fala em igualdade, né? A gente fala em equidade, que é um outro princípio que é mais amplo e abarca essas diferenças, né? Então, se cada ser é único, a equidade reconhece que eles são desiguais, né? A igualdade ela acaba sendo injustiça social, e a equidade eu entendo é o princípio fundamental assim, que a gente deve buscar para ter uma educação inclusiva, ter uma educação pública de qualidade, e é um princípio que está na Constituição Federal, né? Apesar de não ser desrespeitado. Era isso, eu acho. Perfeito, Paula. Muito bom. Muito obrigada pela contribuição. E vamos fechar com a Ana Paula. A gente tem
8 minutos para fechar essa sessão. Então, Paula, 5 minutinhos no máximo para fazer uma última leitura que comentaram lá no chat e a gente poder fazer o fechamento, ok? Certo. Eu achei interessante as perguntas. Confesso que eu não fixei a segunda, mas essa questão da igualdade, eu fiquei aqui martelando essa questão da igualdade que ficou aí quais as igualdades da EJA. Vou trazer a experiência que tenho como professora da EJA. Foi perfeita a fala dos meus colegas quando retratou a questão das igualdades, mas a gente tira pela experiência do chão da escola. Os professores, eles não tratam os alunos da EJA como iguais é um pouco diferente, e sempre eles são tidos, vou apresentar a minha experiência, sempre aqueles que estão à margem, é aquele público assim, sempre é um ensino meia boca, você dá o seu máximo para as turmas do ensino diurno, mas para o ensino da EJA é um tanto faz, você não dá o seu gás. Principalmente agora nesse ensino remoto, eu percebo assim as fragilidades da EJA, como se a EJA ela fosse esquecida. Eu acho que justamente a gente tem que, apesar de ser um público, eu digo apesar assim, que a gente sabe, o público da EJA é um público cheio de especificidades. É um público que muitas vezes passou 20, 30 anos sem estudar, é um público que muitas vezes nunca foi na escola, é aqueles que tem que conciliar trabalho e estudo, são muitas particularidades, mas eles são iguais porque são cidadãos que eles têm os seus direitos, inclusive o direito do acesso à educação, um acesso de educação de qualidade. Mas de qualidade e esse acesso, a gente sabe que são muitas fragilidades, tem muitas fragilidades. E eu já pego o gancho na terceira pergunta, quando fala da possibilidade da retomada desse curso. Eu sou muito esperançosa em todos os aspectos da minha vida, claro. Claro que eu acredito que pode ser retomado sim, mas desde o início da implementação do projeto, se a gente for analisar, né, vou trazer o aspecto do IFRN, que foi onde foi desenvolvida a pesquisa, desde o início que o programa ele foi implementado, tinha um percentual mínimo que era para ser ofertado por semestre, e desde o início esse percentual, ele não foi ofertado da forma que era para ser, e também as vagas também não foram ocupadas. Aí teve em virtude da desistência dos alunos, foram diminuindo as vagas até chegar a um ponto que alguns cursos foram extintos. Mas isso é uma questão assim ampla para muitas discussões. São muitas discussões, começando assim, precisa-se de planejamento, de mais planejamento, precisa principalmente de avaliação, precisa de formações dos professores, porque se existe, para os alunos, se existem muitos desafios a ser enfrentados, imagina quando ele chega na sala de aula e não vê o apoio do seu professor, como foi mesmo citado em uma das pesquisas, que tinha professores que incentivavam os alunos a desistirem, porque achavam eles incapazes. Então, são questões assim que a gente tem que analisar e refletir, porque é aquém, querendo ou não, é algo sério, é grave, porque a política, quando a gente vai analisar a política do PROERJ, ela é linda, né? A proposta dela é brilhante, mas quando a gente vai analisar a sua execução realmente, é cheia de fragilidades. E só não é você supostamente planejar e executar a política. Ela precisa ser avaliada para ver os pontos fracos, o que precisa ser melhorado. Claro que esses cursos eles podem ser retomados sim, a partir de um replanejamento, né? E o interessante, eu não sei se é uma realidade do IF em todo o Brasil, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, os cursos técnicos, eles são ofertados de acordo com as necessidades do desenvolvimento do comércio local. É bem interessante isso. Como fosse assim, que estava planejando, né? O objetivo era como se fosse assim, que capacitar a população para desenvolver, né? O seu trabalho na cidade, no local. Então, tem cursos de comércio, cursos de informática e tudo mais.
como se fosse esse retorno para a sociedade, né? A instituição dando um retorno para a sociedade e também contribuindo para essa questão da inserção, né, no mercado de trabalho. Isso. Mas é como eu falei, os nossos alunos eles precisam ser tratados como iguais e não como diferentes, porque a exclusão já começa por aí. Boa, por mais que seja... Muito bom. Porque, como você falou, Camila, estamos aqui porque amamos a EJA. Eu tenho um carinho muito especial pela EJA, porque minha experiência como professora começou pela EJA. Mas eu me entristeço quando eu vejo, assim, professores que não estão nem aí. Quando eu olho para um aluno, para mim, eles são todos iguais. E eu estou lá para dar o meu melhor para todos. Não existe distinção. A gente tem que ver além da história de vida. Talvez aquele aluno que não se dedique tanto é um aluno que passou o dia trabalhando e ele já está exausto, ele não consegue mais assimilar as coisas. Talvez nem se alimentou, talvez nem consiga fazer uma alimentação para chegar na escola porque não deu tempo. Então, são tantos fatores e a gente, muitas vezes, eu falo a gente, quanto professor, estamos presos a notas e a resultados. E a gente precisa ser mais flexível em relação a isso e mais humanos, para ver além das notas. Muito bom, exatamente. Precisamos estar sensíveis ao próximo, né? E com certeza. A gente percebe que isso é uma raridade, infelizmente, mas eu acho que nós temos aqui alguns passos dados, né? Os encontros nacionais têm essa contribuição, sim, né? Eles reforçam a importância dessa resistência, a importância do garantir direitos ao público da EJA, e, enfim, sabemos que aqui nós estamos juntos em prol de pessoas que precisam ter o poder de voz, né? E a gente tem que dar esse poder a eles. Só para fechar, gente, essa mesa, muito obrigada. Poxa, estou muito feliz com os resultados, trabalhos muito bons, muitas contribuições boas. A gente sabe que tem muitos desafios à frente, né? Acredito que todo mundo perceba que são desafios que a gente tem que superar e os estudos ajudam muito nesse sentido. Só queria reforçar que algumas colegas aqui concordaram com os discursos de todos vocês, né? Madi Castro, Viviane Duarte, Marleide Paula. E Amanda Naves, ela faz uma observação. Boa tarde a todos e todas. Excelentes apresentações. Acho que precisamos elaborar os conceitos que remetem à EJA e à EJPT. Historicamente, a EJA é colocada em distinção ao ensino regular. E essa distinção, então, levaria a pensar a EJA no lugar do ensino irregular. Já ouvi uma localização assim: educação para crianças e adolescentes e educação de jovens e adultos. Essa discussão de regular e irregular, acredito que seja bem profunda, né? É um debate que eu acho que todos que entendem o peso negativo que tem essa palavra regular... Era isso que eu estava imaginando, porque já tem uma interpretação pejorativa, né? Isso. Irregular. Então, aqui já está à margem. Exato, desde o termo que é estabelecido, né, para se referenciar a esse curso, a esse público específico, a gente já tem problemas, né? Problemas que estão enraizados que a gente precisa quebrar. Então, eu acho que esse ambiente que a gente está proporcionando aqui hoje, que a gente está presente, é um ambiente para que a gente levante essas questões, para que a gente abra olhos e para que a gente crie forças para modificar essas coisas que a gente percebe que estão realmente extremamente errôneas, né? Que estão conduzindo a educação de jovens e adultos, integrada a educação ou não, a educação tecnológica e profissional, de uma forma muito equivocada, né? Então, gente, desculpe não ter mais tempo, 4 horas conseguimos fechar, começar e terminar no tempo. Agradeço novamente a vocês que vieram trazer as pesquisas de vocês, aos nossos intérpretes de Libras, né, Leonardo e Ângela, muito obrigada. A todo mundo que está aqui presente, contribuindo com esse debate e prestigiando aos nossos apresentadores, e também ao nosso operador, Rony, muito obrigada pelo trabalho. Espero que vocês continuem aí curtindo esse evento que foi muito bem pensado, cheio de amor, cheio de carinho, para que todos possam aproveitar ao máximo. Então, um abraço, boa tarde a todos e vamos dar continuidade às outras sessões.